Bom, pessoal, então, meu nome é Tânia Casado, eu sou psicóloga de formação, daí eu fiz meu mestrado e meu doutorado em administração, né? Então, meu sonho era ser psicóloga organizacional. Eu dou aula na FEA, na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, aqui atravessando a rua, e eu tenho a honra, o privilégio, a satisfação de dirigir o ECAR, o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP, que está ligado, é um órgão oficial da Pró-Reitoria de Graduação. Embora a gente seja um órgão da Pró-Reitoria de Graduação, a gente também atende os alunos de pós-graduação, o pessoal de pós-doc, tá? Vamos conversar, então, um pouquinho sobre toda a história do nosso escritório. Eu sempre começo, eu vou contar uma historinha para vocês, tá? E é uma historinha que eu gosto muito, é verdadeira, e eu fico sempre emocionada quando eu vejo essa foto aí. Eu entrei na FEA em 2000. Em 2000, eu prestei um concurso aqui, né, para ser professora, entrei na FEA, e, desde que eu entrei na FEA, o meu sonho era montar um escritório de carreiras. E aí eu tinha esse sonho, e todo mundo ia lá, batia na porta, ninguém me ouvia. E eu comecei a tratar essas coisas de carreiras com meus alunos da FEA, meio assim, você está com problema? Vamos lá, conversa comigo. E fazia uma coisa muito pequena, e aí alguns ex-alunos começaram, eu vou te ajudar também, mas era uma coisa muito pequena, muito pequena. Daí, em 2015, houve uma oficina docente. O que era oficina docente? Era um treinamento de algumas técnicas para alguns professores que a universidade estava fazendo e que a gente poderia ir se quisesse. Eu falei, deixa eu ver o que é isso. Daí eu fui lá na oficina docente, né, que foi sediada lá no ICB, né, lá em cima. E aí, quem fez a abertura daquele evento de dia inteiro? O professor Antônio Carlos Hernandes, que era o pró-reitor de graduação naquela época. Quando eu vi, falei, gente, é o pró-reitor de graduação, é hoje. Na hora do intervalo, eu vi o pró-reitor lá conversando com alguém. Eu não conhecia ninguém, né? Não conhecia o pró-reitor, nem ele a mim. Peguei meu cartão, falei, eu queria falar com você, professor. Me apresentei, falei, olha, Tânia Casado, FEA, eu sou pesquisadora da área de carreiras, papapá. Professor, vamos fazer um escritório de carreiras aqui. Moçada, um mês depois o escritório estava pronto. Um mês, não é bárbaro? Eu falo para o professor Hernandes que eu vou construir um altar para ele lá no escritório, né? Então, um mês depois, a gente tinha esse sonho do escritório. A gente já começou a atender alunos. Nossa primeira aluna foi uma aluna de pós-graduação, por incrível que pareça, né? A gente começou a atender, e aí, quando isso aconteceu, um monte de ex-alunos que tinham estudado comigo em mestrado, doutorado, em cursos de extensão, né, já estavam trabalhando no mercado, falaram, a gente quer trabalhar com você. Então, pessoal, a gente foi juntando esses voluntários que nós chamamos de parceiros estratégicos. Hoje, são quase 60. Tem ideia? É muito bom, né? E vou dizer uma coisa para vocês, não é qualquer um que vira parceiro estratégico, não. Tá? A gente tem uma fila de gente que quer, mas a gente seleciona muito bem porque a gente quer trazer para os nossos alunos o que tem de melhor. Tá certo? E a gente vai falar, eu conto essa historinha para vocês terem ideia o que é esse escritório de carreiras, o quanto as pessoas da gestão da universidade hoje, né? O nosso pró-reitor Antônio Carlos Hernandes, ele agora é o vice-reitor, ele virou o vice-reitor. Né? Então, o professor Hernandes, como vice-reitor, o professor Varran, nosso reitor, o nosso querido professor Baracá, que é o nosso pró-reitor de graduação, todas essas pessoas dão muito apoio para o nosso escritório. E isso é bom para as pessoas todas envolvidas, tá? Vocês e a gente lá no escritório. Então, eu já queria começar dizendo, o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da nossa USP só existe porque nós temos uma rede maravilhosa de parceiros estratégicos que trabalham com todo o afinco, sob minha supervisão, mas que trabalham com todo o afinco para a gente, né? Para os nossos alunos de graduação, para os nossos alunos de pós. Tá?
Então, eu vou falar um pouquinho sobre rede também hoje. Por isso que eu quis trazer para vocês, um pouquinho dessa história aí, como a rede é poderosa. Bom, a gente vai falar de carreira e o Tim, né, o professor Tim, que é o dirigente da USPIM, ele me convidou, e, aliás, eu agradeço o pessoal da USPIM pelo convite, né? Então, o professor Tim me convidou e falou, olha, conversou com a Luciana, falou, olha, vamos lá conversar e falar um pouquinho sobre as novas demandas, os novos desafios de carreira. Então, nós vamos falar disso. Vou ser sintética, mas a gente tem, no nosso site, a gente tem um monte de palestras já gravadas e que vocês podem acessar, tá bom? Então, hoje, assim, é uma degustação, só para vocês verem o que a gente oferece no escritório, para que vocês venham sempre nas nossas palestras. Vamos lá. Olha, quando a gente pensa em carreira, pessoal, carreira é você no mundo. Ok? É a sua ação no mundo. Então, para eu entender como é que é a carreira hoje, eu preciso entender como é que está esse mundo. Então, eu tenho que saber que a carreira hoje recebe interferências das questões sociais, políticas, econômicas, tecnológicas, ambientais. A mudança tecnológica, pessoal, transformou muito as carreiras. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essa conversa, eu acho que é muito legal para vocês fazerem com seus pais também. Então, vocês que entraram na USP, parabéns. Sejam bem-vindos. Agora, você já tem que saber o seguinte, não é porque entrou na USP que agora vai encostar o corpo, hein? Tá? Não tem moleza, pessoal. Vocês vieram para estudar, honrar esse prêmio, né, que vocês tiveram pelo seu esforço, mas pensem o seguinte, vocês vão ter que estudar durante toda a vida. Quem não estudar durante toda a vida vai ficar para trás. Por quê? Porque o mundo muda muito rapidamente e a tecnologia acelera isso. Tá? Então, a gente vai ver que esses fatores, esses subsistemas, eles vão interferir em como a gente vai viver a nossa vida profissional. E como é que essa vida profissional também vai interagir, vai ser integrada, vai se fundir com a nossa vida pessoal e com a nossa vida familiar. O escritório de carreiras trabalha em cima disso. Trabalha na integração entre vida profissional, familiar e pessoal. Tá? Olha, os pais de vocês devem falar o seguinte, não, olha, você tem que vai lá, vai estudar na FEA, né? Aí você arruma um bom emprego e... Pessoal, cada vez mais nós vamos ver uma mudança nisso. Então, não tem mais aquele emprego da vida inteira como tinha antigamente. Né? Na década de 70, pessoal, a gente imaginava a carreira como vida na empresa. Então, o sonho dos anos 70, os anos dourados, era, meu filho, presta um concurso no Banco do Brasil e você está resolvido para toda a vida. Tá? Hoje, a gente ainda tem gente que quer prestar concurso, ir para emprego público, ir para Banco do Brasil, sei lá o quê. Ótimo, problema nenhum em relação a isso. Mas as carreiras mudaram muito, né? A gente mudou. Então, lá na década de 70, carreira, vida na empresa, porque a tecnologia não mudava, enfim, o Brasil estava em outro momento. Quando vem a década de 80, e a moçadinha que vai para a FEA vai entender também a evolução econômica nisso. Né? Na década de 80, pessoal, a década de 80 a gente conheceu como a década perdida. Foi uma década que, se por um lado aqui no país a gente estava na abertura política direta já, foi uma festa, né, nesse país, a gente sair da ditadura, tal. Por outro lado, nós experimentamos um período de recessão muito forte. Então, a gente diz que essa época foi um misto de frustração e liberdade. Tá? E aí, como é que era a carreira? As organizações precisaram se estruturar. Os nossos amigos da Poli começaram a ensinar para as organizações qual é a diferença entre uma organização, dentro de uma organização, qual é a diferença entre produção e produtividade. Então,
na década de 80, as organizações começaram a decompor, as fábricas começaram a decompor os seus processos para que a gente pudesse saber qual era a forma correta de proceder. Foi a época que chegou no Brasil a qualidade total, os programas de qualidade total, que traziam o quê? Né? Vamos decompor os processos para melhorar esses processos. Tá? Então, era uma questão de produtividade. E aí o pessoal de RH da época falou assim, olha, então nós vamos agora fazer os cargos. E tentaram pôr ordem na casa, nas organizações, criando os cargos. E aí, carreira virou a árvore de cargos. Tinha um termo, antigamente, algumas pessoas ainda ouvem isso. A gente falava assim, é o jabuti na árvore. Alguém já ouviu falar de jabuti na árvore? Era aquele sujeito que chegava na organização e, rapidamente, alguém botava o cara lá em cima. E que árvore era essa? Era a árvore de cargos. E a gente tinha esse caminho. E tinha algumas coisas nessa época, em termos de carreira. Primeiro, quem é que dava o tom da sua subida? A empresa. Então, estava na mão da empresa definir a trajetória e fazendo as suas avaliações para que você fosse subindo. Tá? A outra coisa interessante é que, nessa época, pessoal, se você começasse no tronco RH, você ia para RH. Era aquele o tronco da sua árvore, RH. Se você começasse no tronco da engenharia, do pessoal da produção, você ficava lá no tronco da produção. Entenderam? Quando uma pessoa não ia muito bem numa área, aí tentavam mudar a pessoa de área. Então, mudar de área não era uma coisa muito legal. Não era bem visto. Tá? E você tinha essa coisa aí de que a organização ia te levando. Ok? Isso é década de 80. Mas, década de 80, chegou a década de 90. Na década de 90, a gente viu a chegada do quê? Da internet. A internet chegou e começou a mudar os processos. O país, né, nós aqui, fizemos a abertura dos portos. Né? Então, eu não vou falar aí os nomes dos políticos da época, porque não vem ao caso. Mas vamos falar que houve, então, abertura para os mercados e a gente começa a ter entrada dos produtos estrangeiros. Os produtos chineses começam a chegar na década de 90. E, na hora que o produto chinês chega aqui, o que acontece? O nosso parque industrial está defasado. A gente produz não tão bem e produz muito mais caro, porque nós temos uma legislação trabalhista que traz muitos encargos. Vocês devem estar ouvindo, até hoje, toda essa discussão sobre legislação trabalhista, que é um problema muito sério aqui no país. Tá? Então, lá na década de 90, os encargos sociais eram muito altos. E aí, o que as organizações fizeram? Olha só, lembra que tinha a árvore de cargos, um monte de galhos? As organizações falaram assim, olha, não dá mais, nós vamos ter que achatar agora. Então, agora nós vamos fazer organizações mais horizontalizadas, com menos postos, e você não vai mais fazer aquilo só que está escrito na sua descrição de cargo. Mudou a relação de trabalho. Muitas pessoas, as organizações, falavam assim, nós temos que nos voltar para o nosso core business. Então, o que é o core business? Se essa organização é uma organização fabril, né? Se a gente aqui, o nosso produto, a gente tem uma fábrica, não é do nosso core business fazer manutenção. Então, muitas fábricas fizeram isso. Então, terceirizaram a manutenção, tá? Como uma forma de se manter competitivo, porque 90 foi a década da competitividade. Tá? O Brasil precisava ser mais competitivo. A gente vai ver as organizações brigando por isso. A gente começa a receber os produtos internacionais, os produtos importados, e uma grande saída, na época, era tentar colocar os nossos produtos lá fora. A gente chamava essa época de época da internacionalização. Internet, internacionalização. Ok? Aí, o que falavam para a gente? Olha, acabou o emprego, hein? Década de 90, acabou o emprego. Então, agora, você não tem mais que brigar pelo seu emprego. Você tem que lutar pela sua empregabilidade. E sabe o que aconteceu? As pessoas eram demitidas das organizações e faziam o seguinte, olha, você é da área de manutenção. A gente não vai ter mais manutenção, mas você é um cara legal. Como você é um cara legal, e você é o chefe da manutenção e conhece, então a chance é sua. Era assim mesmo, viu, pessoal?
A chance é sua. Eu vou demitir você, a organização vai demitir você e os seus liderados. E você vai constituir uma empresa, vai chamar daqueles seus ex-liderados da empresa quem você quiser para compor sua empresa e você vai prestar serviço. Tá? O que aconteceu nessa época, então, pessoal? Nessa época, a gente vai ver no país aumentar o número de empreendedores. Por quê? Muita gente saía da empresa e abria o quê? Uma empresinha para ter pessoa jurídica para poder dar nota fiscal para a empresa, onde ela ia fazer a mesma coisa que ela fazia quando era empregada, entenderam? E aí é claro, pessoal, que se estabelece uma nova relação de trabalho, com muitas coisas que nós, lá da FEA, na área de gestão de pessoas, estudamos muito. O que aconteceu nessa época? Né? Vocês imaginam, pessoal, vocês são jovens, mas vocês imaginam que os pais de vocês, eles aprenderam que eles iam ficar na empresa a vida inteira. Aí chega em 80, olha, se você fizer tudo direitinho, está garantido. Chega em 90, como você é ótimo, eu vou te demitir. E você vai prestar serviço para a gente. Vocês percebem que é uma quebra dessa relação e tem que se constituir uma nova relação? Aí sabe o que acontece? A meninada que era criança na década de 70, o que ela viu em casa? Olha, papai chegou e coelhinho da Páscoa trouxe um ovo de Páscoa, deixou lá na firma do papai e papai trouxe, né? Olha, Papai Noel vai estar lá na festa de final de ano da firma do papai, né? E nós vamos lá receber o presente do Papai Noel. Olha o tipo de relação que tinha. Então, as crianças da década de 70 viam isso. O que as crianças da década de 90 viram? Os pais como? Demitidos, tendo que se virar, porque era o momento, pessoal. Então, não tem nada mais natural do que essas crianças que nasceram aí na década de 90, desde cedo, tenham uma visão diferente dessa relação. Entenderam? A gente precisa entender isso, né? A gente ouve muito assim, isso aí é o pessoal da geração Y, já ouviram isso? Gente, eu não tolero isso, não tolero mais esse negócio. Isso aí se vulgarizou. Escuta, geração Y é culpa deles? Né? Eu falo muito, escuta, de quem é a culpa que a geração Y estabeleceu um outro modelo de relação com a organização? É deles? Não, eles aprenderam isso. Eles aprenderam isso em casa. Tá? Então, turma, na década de 90, era a tal da empregabilidade. E sabe o que aconteceu? Como a gente abriu muita empresa, muitas empresas com pessoa jurídica, sabe o que aconteceu? Os nossos índices de empreendedorismo subiram. Então, o Brasil, se você procurar em qualquer site, qual é a posição do Brasil no quesito empreendedorismo, você vai ver que a gente está lá no alto. Mas, se você for olhar, eu não vou nem entrar em teoria disso, porque a gente tem empreendedorismo por necessidade e empreendedorismo por oportunidade. No nosso caso, é empreendedorismo por necessidade, é plano B. Tá? E isso a gente vai ver muito na década de 90. Tá? Quando chega a década de 2000, o que a gente vai ver, pessoal? Aquele nosso celularzinho da década de 90, aquela nossa internet de linha de escada, né? Da década de 90, chega a 2000 e ela vira o quê? Wireless. O nosso celular agora é bárbaro. Tá? Então, turma, o que acontece? Né? Na década de 2000, nós vamos ver a globalização chegar com toda a força. Todo mundo se lembra das Torres Gêmeas? Tá? Todo mundo se lembra. E por que aquilo teve impacto tão grande? Porque a gente tinha a tecnologia para ver aquilo como se a gente estivesse lá. A tecnologia faz isso. Né? Então, aquilo foi um exemplo claro do que era esse novo mundo, essa tal da globalização. E agora, as organizações não são mais internacionais, elas são globais. Década de 90 era internacionalização. Década de 2000 é globalização. E a diferença entre o internacional e o global é que o global não tem fronteiras. E aí chega a hora da gente experimentar as carreiras sem fronteiras. Então, é um novo modelo de carreira, pessoal.
Agora, que raio de carreira sem fronteiras é isso aí, tá? Esse termo, carreira sem fronteiras, é um termo que apareceu pela primeira vez em 1993. Um livro chamado The Boundarless Career, que foi escrito por um cara genial chamado Michael Arthur. O professor Michael Arthur, que é um visionário, ele falou o seguinte: olha, o mundo está mudando, então agora vem outros padrões. E como é isso? O que são as carreiras sem fronteiras? São as carreiras que transcendem a organização. O que significa transcender a organização? Não vai ser mais a organização que vai traçar. Tá? A organização vai te dar, quando muito, caminhos, recursos para você fazer isso, mas não vai ser mais a organização que vai traçar o seu caminho. Tá? A gente diz que as carreiras sem fronteiras acabaram as fronteiras de tempo e as fronteiras físicas. Gente, a gente trabalha em qualquer lugar agora, não é? Tá? Eu tenho alunos e ex-alunos que eles colocam um relógio para despertar de madrugada para ele fazer conferência com o chefe dele que está em outra parte do mundo. Gente, carreira sem fronteiras. Tá? Mas tem uma fronteira que é mais difícil da gente romper, a fronteira psicológica. Porque a gente ainda, muitas vezes, e os pais de vocês, o escritório de carreiras tem falado para os pais também, a gente está cada vez mais envolvendo os pais. Os pais de vocês ainda estão pensando que vocês vão ter trajetórias profissionais daquele modelo, e não tem um jeito mais. Tá? Então, vocês precisam entender isso para, inclusive, achar seu caminho e falar isso para os seus pais, mostrar essas coisas para eles, tá? Para que eles não estabeleçam expectativas sobre vocês no mundo do trabalho que não existe mais. Tá? Então, acontece uma outra coisa nas carreiras sem fronteiras. Gente, vocês estão na melhor universidade da América Latina, vocês sabem disso. Tá? Gente, é muito bom estar na USP. Eu tenho muito orgulho de ser professora da USP, de andar pelo campus, eu adoro isso aqui. Tá? Então, assim, parabéns, vocês estão na melhor universidade do mundo. Quem entrou na Poli, quem entrou na FE, agora presta atenção. Antigamente, a gente falava em profissão. O que é a carreira sem fronteira? A tua formação não vai mais te dar o que você vai fazer. A sua formação é o início. O que a gente vê cada vez mais, né? Você vê físicos. Onde é que a gente vê muito físico? Cadê o menino da física? Né? O que a gente vê muito? Onde é que a gente acha muito físico? Você sabe? Em bancos. O pessoal que é físico, porque antigamente era o pessoal da Poli, né? Então, assim, ó, quem é que vai para o banco? Para o banco vai o cara da FE, né? Economia, Conte, administração. De repente, os politécnicos, os caras são bons para fazer conta, né? De repente, os politécnicos foram para os bancos. Tá? Agora, quem vai são os físicos, porque vocês são bons em cálculos e tal. Olha só, é físico. Tá? A gente tem gente de toda a formação transitando nas carreiras. Então, a sua formação não vai mais ser uma marra para você trabalhar. A sua atuação não é necessariamente a sua formação. Entenderam? Agora, a formação vocês têm que fazer muito bem, porque é o início de tudo. Tá? Vou mandar um pouquinho mais. Olha, tá lá. Como é que as carreiras são agora, né? Quais são os novos paradigmas? Olha só, presta atenção nessa definição, que é do professor Michael Arthur, com mais duas outras pessoas, Douglas Tim Hall e Barbara Lawrence. Né? Já em 89, esses três definiram que carreira é a sequência de experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo. Moçada, de experiências pessoais, carreira não é mais cargo. Entenderam? Carreira é a sequência de experiências pessoais, é como você está ali na carreira. Então, a gente do escritório também faz isso, né? A gente trabalha a carreira do ponto de vista da moçada, das pessoas, tá? E a gente fala, né, que a carreira sem fronteiras é aquela carreira que transcende a organização.
Agora, nós vamos ver depois, né, como é que a gente faz para fazer. Porque, gente, olha, não tem mais regra, sou eu que vou fazer. Eu vou trabalhar em qualquer lugar, em qualquer. Como é que a gente faz? Né? Porque antigamente a gente ia lá, prestava um concurso, entrava numa empresa e pronto. E agora? Como é que a gente faz? Tá? Então, o mesmo professor, que é esse Michael Arthur, trouxe esse modelo em 1995. Você vê que o cara é genial, né? Então, ele falou da tal das carreiras inteligentes, que é um modelinho para a gente transitar. Eu vou mostrar esse modelinho. Antes de mostrar o modelinho, tem uma coisa que faz muito sucesso hoje, né? Vocês já ouviram falar do mundo VUCA? Tá? Então, hoje, o brasileiro já fala muito do mundo VUCA. Só que tem uma coisa assim. VUCA, né? Olha primeiro esse slide, né? O que você vai ver? 2008 teve um grande problema econômico nos Estados Unidos e isso fez uma marca no mundo também, né? Então, a gente diz que essa década de 2000 ela não foi até 2010, é como se ela tivesse ido até 2008, porque ela também teve impacto no mundo do trabalho. Os expatriados que estavam nos Estados Unidos voltaram para os seus países de origem, principalmente os mexicanos. E muitos colegas meus de fora foram estudar como é que foi essa volta dos mexicanos para os seus países. Tá? A volta dos expatriados, né? Se vocês olharem, olha só que confusão, pessoal. Agora a gente fala de nuvem, né? Cloud. A gente fala dos recursos escassos e a gente começa a fazer parcerias para compartilhar recursos. Gente, a gente está num país, desculpa, a gente está num mundo onde os recursos estão escassos, todos. Não vou ter aqui uma conversa sobre meio ambiente com vocês, sobre essas questões de sustentabilidade, né? A gente pode ter essa conversa em outro momento no escritório, tá? Mas, olha, são recursos escassos, tá? Então, a gente começa a entrar num mundo que é meio maluco. Muito bem. Esse mundo maluco foi definido pela Academia das Forças Armadas Americanas, pelo acrônimo. O que é o acrônimo? Uma letrinha, a primeira letra de cada palavra, pelo acrônimo VUCA. Sabe em que década, quem já ouviu falar? Na década de 90. Então, 90. E por que os americanos, por que as Forças Armadas Americanas, na academia deles, por que fizeram isso? Porque os soldados americanos estavam indo para onde, pessoal? Para o Oriente Médio, né? Para uns países diferentes, né? Onde aquela lógica americana é tudo organizadinho, não é? Imagina o americano chegando no Iraque. Tá? Imagina o americano chegando no Afeganistão. Pessoal, é uma bagunça. Então, você imagina que o pessoal se perdia ali. Então, eles começaram a trabalhar essa coisa maluca que é o mundo VUCA. E as organizações nos Estados Unidos trazem isso na década de 2000. 2000 e pouco eles começam a falar, e aí chega no Brasil mais recentemente. Então, o que é o mundo VUCA? O V é de volatility, volatilidade. Qual é a natureza e qual é a força e qual é a lógica das mudanças? Pessoal, muda muito rápido. E muda num padrão, nós estamos falando de padrão aqui, não é só velocidade. E muda num padrão que a gente nunca conheceu. É volátil. Tá? O U de uncertainty, que é incerteza. Gente, falta de prognóstico. Gente, vejam o nosso país. Já há algum tempo, a gente não sabe, não é? Vejam o mundo, vejam os Estados Unidos. Tá? A gente está... Vejam a região do Brexit. A gente fica assim, sem saber. Olha, falta de prognósticos, expectativa de surpresas e dificuldade para entender os eventos. Olha a maluquice dos Estados Unidos, a gente não consegue entender aquilo, não é? Complexidade. Gente, é tanta variável ali em volta daquilo, né, que, assim, é uma mistura de aspectos, de variáveis que estão em curso ali, que a gente fala, gente, isso aqui está o caos. Agora, para facilitar ainda mais, além de tudo, é tudo ambíguo. Quer dizer, quando você acha que no meio daquele emaranhado você consegue achar alguma resposta, pode ser
e pode não ser. Esse é o mundo que vocês vão encontrar no mundo do trabalho, pessoal. Não é mais, né, prestar o concurso, ir para o Banco do Brasil, chegar lá todo dia e funcionar. Não é mais. É isso aqui. Tá? Então, realmente, é barra pesada, hein, pessoal? É para isso que a gente tem que preparar os alunos. É para isso que a USP prepara vocês. A USP prepara vocês para ajudarem a sociedade, em qualquer organização, ajudarem a sociedade a lidar com isso. A USP dá muito conceito, né? Quer ver uma coisa que eu fico muito brava? Quando alguém fala, aluno USP é muito... como é que o pessoal fala? É muito etéreo, é muito conceitual, né? É muito acadêmico. Eu fico brava com isso. Em 2017, eu fui falar numa conferência e falaram que eu ia ter presidentes e diretores de RH como plateia. E eu coloquei lá os números. Isso aí vocês conseguem entrar no Google e ver, tá? O número de presidentes que essa universidade produziu. Tá? Não vou falar de partido, não vou falar, mas, de fato, quantos presidentes nós produzimos? Quantos governadores a USP produziu? Quantos prefeitos, quantos ministros? Tá? Então, não vem dizer que nós lá somos muito teóricos. Tá? E o que eu disse para eles naquela ocasião, eu digo para vocês. Nós, eu e meus colegas professores, a gente não prepara vocês para o que as organizações querem. A gente prepara vocês para que vocês ajudem as organizações a saberem o que elas precisam. Entenderam? Vocês não estão sendo formados para replicar modelos que não deram certo. Vocês estão sendo formados para ajudar a pensar em novos modelos. Compreenderam o nosso papel? Não é muito mais legal? Muito mais. Então, não me venham dizer que a gente é teórico. Não aceitem isso. Tá? É esse mundo que a gente vai... É nesse mundo que a gente vai exercitar o que a gente aprende na universidade. Agora, é uma coisa meio assim deprê, né? Então, eu fui buscar o VUCA das carreiras. Vamos lá? Olha só. O V, valores. Então, a gente acredita que a gente tem que fazer as coisas, pessoal, o que conta para você. Exatamente o que conta para você. É isso que a gente precisa fazer. A gente estava agora lá na sala do Conselho Universitário, e quando o nosso magnífico reitor, professor Varran, falou sobre a presença de tantos professores, dirigentes, né? Ele enalteceu muito o papel dos dirigentes. E ele falou o seguinte, olha, um dirigente USP, ele não tem benefício extra material nenhum. E carrega uma carga pesada, hein? Vocês não têm ideia. Tá? Não é nosso objetivo aqui, mas uma hora eu gostaria que vocês procurassem saber como é que uma pessoa vira professor da USP. Tá? O que ela tem que fazer? Só vou dizer uma coisa, são 3 dias de exames públicos. Público. Bota o cara no auditório, examinado por 5 pessoas e o público assistindo, 3 dias. Tá? Isso é o básico. Tá? E esse pessoal vai depois, vai construindo a carreira e vira dirigente, pessoal. E vira dirigente e não tem nenhuma benesse, não tem... Então, mas por que a gente faz isso, hein? Por que, além do meu trabalho na FEA, eu tenho tanto carinho e batalhei tanto pelo ECAR? Porque isso fala dos meus valores, percebem? Não há dinheiro no mundo que vá competir com isso. Claro que a gente precisa do dinheiro, claro que a gente precisa de remuneração, claro que a gente precisa das coisas para sobreviver. Mas, olha, valores. Nossa carreira é fundamentada nos nossos valores. O U de uniqueness, singularidade. Cada um de nós aqui, cada um de nós, tem alguma coisa que a gente vai descobrir, ou já sabe, que é só a gente que faz. Que é só a gente que faz e do nosso jeito, sabe por quê?
Porque, além das suas aptidões de tudo isso, é alguma coisa que você faz com paixão. Tá? Então, tá aí, olha. A gente precisa saber como é que a sua experiência, a sua formação, a força que você tem e a sua paixão se combinam, né? Para que você possa trabalhar na sua trajetória e ajudar a criar um futuro melhor, porque vocês viram que o negócio, né, é difícil. O C de confidence, confiança. Pessoal, confiança no sentido de otimismo. Escuta, depois de estudar o mundo VUCA, vocês vão falar, professora, e aí? Eu acho melhor eu, né, sei lá, me enfiar no meio de uma floresta e ficar lá, porque... Não, pessoal, eu preciso ter otimismo e preciso acreditar que a gente pode fazer alguma coisa para melhorar. E a gente pode, tá? Mas, olha só, lidar com adversidades e agir disciplinadamente em direção às suas metas. Disciplina. Vocês estão chegando na melhor universidade do país. Disciplina, estudo. Vocês devem isso a vocês mesmos, à sua família e à sociedade. Olha, pessoal, em outros países, vocês não vão ter uma universidade gratuita que ainda ajuda vocês a se manterem aqui pelas bolsas de permanência. Não existe isso. Tá? Então, vocês precisam dar esse retorno para a sociedade. E uma forma de vocês começarem a dar esse retorno é fazerem o curso no prazo determinado. Cada vez que você gastar um semestre a mais, você está onerando o dinheiro público. Pensa nisso, tá? Legal. Agilidade é o A. Capacidade para se antever e se adaptar às mudanças. Então, a gente tem que ser ágil, tem que sacar e tem que sair na frente para a gente tentar fazer essa mudança. Aluno USP tem essa possibilidade e tem essa responsabilidade. E a gente tem que saber que o futuro está sempre mudando. O escritório trabalha nisso aí. Agora, pessoal, como é que a gente lida com esse mundo VUCA? Lembra das carreiras inteligentes? Tá? Tá aqui um modelinho para vocês começarem a trabalhar. Tá? Então, a primeira coisa que a gente fala, e a gente trabalha tudo isso no escritório, tá? Primeira coisa, a gente chama, também é o modelo do Michael Arthur, a gente chama de knowing why. O que é o knowing why? O que te interessa? Quais são as suas aptidões? Quais são os seus valores? Como é que são as suas questões de família? Você, como pessoa, né? Quem você é? Tá? Isso é o knowing why, a gente precisa saber sobre isso. O segundo é o knowing how. Seus conhecimentos, sua expertise, suas habilidades. Tá? Gente, a USP tem tudo isso para dar para vocês, hein? Ó, se tem uma coisa que vocês têm que levar daqui, esse negócio aqui no know-how. Não vai ter lugar melhor na América Latina para vocês captarem isso, tá? O knowing why, a gente lá no escritório faz muito. A gente trabalha muito nas diferenças individuais. No escritório, a gente tem acesso a algumas ferramentas do mercado, mas que são disponibilizadas gratuitamente para o escritório. Então, você vem, a gente faz o diagnóstico, o autoconhecimento. Tá? Agora, tem o terceiro, que é o knowing whom, e é esse que eu quero que vocês levem com o maior recado. São as nossas redes. Ninguém vai fazer uma carreira legal, de sucesso, se não tiver rede, pessoal. Vocês entenderam a força do escritório, do ECAR? O que o ECAR tem de mais precioso? Ó, as nossas redes. Vocês conheceram a Cris já? Né? Ali está a Cris. A Cris é uma baita profissional de gestão de pessoas, trabalhou em empresa, trabalhou na S. Eletropaulo, entre outras empresas, e a Cris saiu e trabalha como consultora de empresas nessa área de desenvolvimento humano. Olha só o que a gente tem aí. Tá? A gente tem, além da Cris, mais 59. E o que é isso? Rede. Você tem que construir a sua rede para a carreira. Agora, eu já vou avisar uma coisa. Rede, além do R da rede, você tem mais 3 R's. O primeiro R é reputação. Ninguém quer ninguém na rede que não tenha reputação. Nem que seja no Facebook. Tá?
Então, primeira coisa, você tem que cuidar da sua reputação. E quando você vai falar de carreira, porque você está falando de valores, tal, quando você fala de carreira, a reputação começa também onde? Na escola. Pessoal, prestem atenção. Vocês estão construindo a sua reputação profissional nos bancos escolares da USP. Entenderam? Então, cada vez mais as organizações vão pedir para vocês o histórico escolar. Então, tem que ter nota boa. Tá? Ah, não, eu vou fazer, porque eu estou no estágio, eu vou lá, só faço para passar. Não funciona. A organização vai olhar e vai ver, quer saber quais são as suas notas. Até porque o pessoal fala assim, olha, eu quero saber... Gente, olha, eu recebo muita gente que quer contato com os nossos alunos. E sabe o que eles falam? Eles falam o seguinte, olha, eu quero saber das notas. Porque se ele é um economista, se é um pedagogo, até isso, né? Veja, não tem nada a ver, economista, pedagogo, engenheiro, físico, não importa, eu quero ver as notas. Porque o que eles vão fazer na organização é tão diferente que eles vão ter que aprender na organização. E o que nós queremos é gente com boa formação e gente que demonstrou que tem vontade de aprender. Então, reputação se constrói com nota. Comportamento em sala de aula. Moçadinha, vocês vão ver. Seus professores, em alguns momentos da sua trajetória profissional, podem ser as pessoas que vão ajudar vocês a conseguir uma posição legal. Seus colegas, eu tenho muitos ex-alunos que montaram empresas e que empregaram os colegas. Gente, só pensar, você não vai empregar quem não tem reputação, e reputação começa na sala de aula, tá? O segundo R é respeito. Na hora que você está na rede, você tem que respeitar a sua rede. Ninguém permanece numa rede se não tiver respeito. Respeitar a sua rede. Respeitar a sua rede, atenção que eu vou falar, hein? Respeitar a sua rede significa, inclusive, tirar da rede quem não respeitar a sua rede. Entenderam? Você deve isso aos demais. Se você tem uma rede legal e tem alguém que não está respeitando, tira aquela pessoa da sua rede de relacionamentos para a sua carreira. Por quê? Você deve isso para os outros. Entenderam? E terceiro, uma outra coisa que a gente precisa aprender, e eu vou voltar e vou falar do nosso escritório, reciprocidade. Você entra na rede por reputação. Você permanece por respeito, mas você garante pela reciprocidade. Tem que ter troca, pessoal. E troca, eu não estou falando de dinheiro, tem que ter alguma troca. Tá? Tem que ter troca. Vou falar com os meus queridos parceiros lá. Gente, é gente muito boa. É gente que tem uma agenda de trabalho lotada. Eles vêm aqui porque eles percebem que aqui, os nossos parceiros, eles aprendem alguma coisa com a gente. Quando eu falo com a gente, é com os alunos também. Tá? Então, tem troca. Então, é muito legal. Tá? Então, pensem nisso. Tá? Rede, knowing whom. E aí, vocês vão trabalhando isso e vão sacando. Então, você cada vez mais procura se conhecer, vai aprender mais o que é que você precisa agora. Às vezes, quando você se conhece, você fala, puxa, agora me deu vontade de aprender mais isso. Aí eu aprendo isso, eu conheço mais gente, que me ajuda a entender algumas coisas, e assim vai. Tá? Modelo das carreiras inteligentes. E agora, o que é o escritório? Isso aqui está praticamente no nosso site. Então, o que a gente quer com o escritório? A nossa visão. Ser o centro de referência em carreiras na América Latina. E eu vou contar uma coisa para vocês, a gente já é. Porque, como é no escritório, não tem. Pessoal, eu sou pesquisadora da área e eu tenho, pela minha tarefa, eu tenho contato com o mundo inteiro nessa área de carreiras. Tá? Não tem na América Latina. Você vai achar trabalhos como o nosso em outros países, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra. Na América Latina não tem, desse modelinho não tem. Ser o centro de referência, colaborando para a viabilização dos ideais de carreira e vida dos nossos alunos. Olha, vida e carreira, sempre, né?
e transformando as suas trajetórias profissionais em experiências enriquecedoras para vocês e para a sociedade. A atual gestão que a gente tem do professor Varran Agopian, que é o reitor, e do professor Hernandes, que é o pró-reitor, essa chapa, né, que foi eleita para conduzir a universidade, o lema é excelência para a sociedade. Ok. Experiências enriquecedoras para os alunos e para a sociedade. Essa é a visão. E quando a gente fala em centro de referências, é pesquisa também. Gente, o nosso ECAR faz pesquisas maravilhosas. A gente está dentro da USP. A gente não é só uma consultoria de carreira, não é isso. A gente tem que dar apoio para os alunos, como qualquer consultoria de carreira, mas a gente tem que pesquisar. E a pesquisa volta, né, para os nossos procedimentos. E qual é a nossa missão? Contribuir para que os nossos alunos alcancem maior entendimento sobre o seu potencial, knowing why. Tenham maior conhecimento sobre o mercado e desenvolvam habilidades de modo a realizarem suas aptidões e escolhas para a construção de uma trajetória profissional digna para si mesmos e para a sociedade. Tá? Não é pouco, né? A gente tem valores, como toda organização que se preza. Quais são os nossos valores? A gente tem confiança e confidencialidade. A gente tem alunos que são atendidos individualmente, a moçada chega lá e fala das coisas, né? Então, a gente tem como valor confidencialidade. Você vem lá e você vai falar e ninguém vai sair para... Olha, você viu o que... Não tem isso. Tá? Reciprocidade, tem troca. Eu recebo, de vez em quando, ex-alunos da USP falam assim para mim, olha, professora, a gente está com um parceiro, ele se chama Newton, né? O Newton, ele é gerente de marketing de uma organização bem famosa, tal. O Newton fez poli. Aí ele ficou sabendo do escritório, o Newton mandou um e-mail. Professora, meu nome é Newton, eu fiz poli, papapá. Eu vi esse negócio do escritório, eu quero ajudar. Olha que beleza, turma. Tá? O Newton, o que ele me ajuda? Ele não tem formação em aconselhamento de carreira, mas o Newton tem a visão de uma organização. Então, ele me ajuda a treinar os alunos para quê? Para entrevista. Porque, quando você chega numa organização, é um cara que nem o Newton que vai entrevistar você. Entenderam? Reciprocidade. A gente tem... Eu estou lembrando agora de um aluno da Félix, se chama Emerson. O Emerson, ele recebeu atendimento individual, foi um dos primeiros. O Emerson, outro dia, falou assim, professora, olha, eu fiz, foi tão legal, eu quero retribuir. Tá? A gente acredita nisso, reciprocidade. Reputação, já falei para vocês. A gente não aceita qualquer um para tratar com vocês. Respeito à diversidade, a gente trabalha com a diversidade, mas, ao mesmo tempo, respeito à individualidade. Cada um é cada um. E sentido na vida. Pessoal, trabalho tem que ser integrado à nossa vida pessoal, profissional. A gente trabalha muito. Vocês têm ideia até quantos anos vocês vão trabalhar? Até o último dia, mas quando a gente fala assim, no geral, quantos anos? Moçadinha, vocês vão trabalhar até uns 80, 80 e poucos. Tá? Por várias razões. Porque a expectativa de vida aumentou. Porque vocês... Eu não vou falar a minha idade para vocês, tá? Eu só vou falar o seguinte, eu sou vovó já, né? Então, por aí vocês podem mais ou menos fazendo as contas, né? Eu tenho 2 netinhos, o Benjamin, que tem 9, e a Betina, que tem 6. Por aí vocês vão fazendo as contas, tá? Pessoal, eu não tenho a menor vontade de me aposentar. Eu tenho gente que estudou comigo, né? No que seria hoje o ensino fundamental, o ensino médio. Gente, eu olho, o pessoal já se aposentou. Aí ficam colocando coisa no Facebook, sabe? Gente, eu falo... Outro dia veio assim um negócio, eu falei, gente, não acredito, né? Não acredito, né? Que esse pessoal tem a mesma idade que eu, né? Eu vou para a universidade, eu quero cada vez fazer coisas... Gente, por quê? Olha, eu estou aqui com gente jovem, eu me sinto jovem também, e eu quero fazer mais coisas. Isso é sentido na vida. E eu quero que os meus alunos, quando eu falo meus, da USP toda, eu quero que tenham sentido na vida. A gente no escritório ajuda a isso, acreditem. Tá? A gente tem muito aluno que, quando termina a sua tese,
O seu TCC agradece, o aluno agradece para a consultora que atendeu. É ou não é, Cris? Gente, é super bonito isso. Tá? Então, é sentido na vida. Tá? Olha os nossos números, pessoal. Olha 2017. Esse ano a gente fez uma coisa muito legal, 2018, tá? 2018, sabe o que a gente fez? A gente lançou os escritórios avançados. Então, o que é? Eu não tenho só os nossos parceiros estratégicos que são externos à USP, eu agora tenho os parceiros USP. Quem são os parceiros USP? São professores maravilhosos, que eu não conhecia também, hein? Professores maravilhosos que adoraram isso, funcionários maravilhosos que, além de fazerem, é assistente acadêmica, é a pessoa que é da seção de alunos. Além disso, esse pessoal coloca tempo para fazer essas coisas dos escritórios, e a gente chama de escritórios avançados. Então, olha, a gente tem um em Ribeirão. A minha meta, o escritório... Gente, eu sou psicóloga, mas eu sou da fé, né? Então, a gente tem meta. A gente faz plano, a gente faz relatório. Então, a minha meta para o ano passado era de implantar 4 escritórios avançados em 4 campi diferentes. Tá? Então, nós já temos um em Ribeirão. E olha lá, quem são os professores? Olha, nós temos lá 3 professores... Tá? E uma funcionária. Na USP São Carlos, o professor Emanuel, o primeiro lá, ele é o diretor do IQ de São Carlos. Tá? A gente faz treinamento, a gente treina os professores e os funcionários, eles vêm, gente, olha que maravilha, o diretor da escola. Tá? Então, nós temos lá, vocês estão vendo, USP São Carlos, quantos professores? Então, a gente tem o IQ, professora... a professora Maíra está lá, olha, a professora Maíra é da área de computação, é Bárbara também. Então, você tem os professores de várias unidades, tá certo? O Birajara, que é da física, né? Então, você vai ter um monte de gente, professores, tal, que a gente está treinando e a gente está implantando lá. Estão vendo as datas de implantação? Aquilo lá é a inauguração. Na EACHA, a gente tem uma professora muito querida. Tem alguém da EACHA aqui? Jane Marques. Conhece a professora Jane? Não. Bom, a Jane é o seguinte, precisa de qualquer coisa na EACHA, corre para a Jane. Tá? A Jane é maravilhosa, né? É uma baita de uma parceira. A professora Rita, a Andréia, que é a funcionária, está faltando uma funcionária ali, que é a Vivian. Tá? Desculpa, a Viviane. A Viviane está faltando ali. Depois, Pirassununga. Gente, Pirassununga tem cada trabalho que vocês viram o filminho? Gente, foram os monitores de Pirassununga que fizeram, umas graças, né? Então, nós temos aqui muita coisa em Pirassununga. Tá? Então, eu quero aproveitar isso também para dizer do apoio e do trabalho desses parceiros USP também. Olha a lista dos nossos parceiros estratégicos. Tá? Então, por aí vocês vejam. A gente tem aí pessoas com mestrado, doutorado, pessoas só com mestrado, pessoas com curso de especialização em carreira, está todo mundo aí. Ok? Está lá também a Rita, né? A Ritinha ali, que adora escritório. Eu roubei a Rita lá do jornal da USP e da Rádio USP. Eu fui lá pedir para o Serrano, né? Também quero agradecer ao Serrano que deu a Rita para a gente, a Ritinha, a Helena, que não está aqui. Tem os nossos meninos, o Ricardo, que está aí, que é o segundo, né? Segundo ano, né? De Bolsa Pub, né, Ricardo? Você gosta de ECAR, né? A gente também gosta de você, viu? É bom, né? Gente, a gente só trabalha com gente que a gente gosta. Olha que delícia. Enfim. Então, eu queria agradecer a professora Tânia Casado, diretora do Escritório de Carreiras. Muito obrigada. Curtam nossa página. Isso aí. Queria convidar todos vocês a curtirem o nosso Facebook, Carreiras USP. Lá tem o endereço do site. A gente tem todo o histórico que a professora apresentou, de todas as palestras, todos os eventos. É muito interessante. Às vezes fala, nossa, a gente teve uma palestra muito boa com o Ricardo Amorim, ex-aluno da FEA. Sabe o Ricardo Amorim? Da TV, do Manhattan Connection, que escreve em revistas e tal. Pois é. Foi muito interessante. Nosso parceiro também. Nosso parceiro. Então, compartilhem. Daqui a pouco o vídeo aparece, essa palestra vai estar postada lá. Compartilha,
a palestra, convido o pessoal a página. O escritório de carreira, como a professora falou, trabalha para vocês, com vocês. Obrigada pela presença de todos. Deixa eu aproveitar e fazer um comercial. Pessoal, IPTV. Quando a gente... Vocês já ouviram falar do IPTV? Não. Então é o seguinte, fiquem de olho na página, o nosso LinkedIn, né? O LinkedIn nosso, você tem que seguir, a gente não convida, né? Porque é um LinkedIn organizacional, né? Então, você se liga no nosso LinkedIn, porque quando tem palestras nas outras unidades, a gente transmite por IPTV. Aí, você entra lá e fica vendo qual é o link. Aí, você está na sua casa, chama a sua família, bota uma pipoquinha, né? Fala, pai, vem cá, vem ver o que carreira nova hoje. E clica lá e assiste em casa, em qualquer lugar, as palestras do escritório. E de vários... A gente fez uma para os pais, no dia 23 de fevereiro, para os pais, lá na EASH, que foi transmitido via IPTV, tá bom? E apareçam nas oficinas. Na nossa página, né, Rita, já está a programação das oficinas desse ano, né? As oficinas, a Cris e a Marta, né, que é a outra parceira maravilhosa, conduzem a maior parte das oficinas. A gente quer ver vocês lá, tá bom? Então, foi um prazer falar para vocês e venham sempre para o escritório. Tá bom? Muito obrigada, beijo em todo mundo aí, tá bom?